Pedido de demissão do técnico Hernan Crespo agora no time do São Paulo. Jornalistas estão ali pedindo realmente pro Crespo já sair do time do São Paulo. E tem um outro aí que é ex-jogador que afirmou que com o Casares saindo, o técnico Hernan Crespo rodopia agora. Além disso, nós temos que falar também sobre Pedro Ferreira, o verdadeiro fenômeno da camisa 10 do time do São Paulo, da equipe de base. Caleri que se desculpa com a torcida, uma coisa assim inacreditável, né? Que ele se desculpou com a torcida depois da partida que ele fez ontem. E nós temos alguns destaques para criticar o técnico Hernan Crespo, como por exemplo, o sistema defensivo dele, que é patético, o sistema de ataque dele, que é o maior cada um por si já visto na história do mundo. O técnico Hernan Crespo agora tem um pedido de demissão para ele, que é uma coisa que poderia ser um pouco até prematura, mas acho que já tá no momento crucial da história do time do São Paulo. Escolhas absurdas do técnico também levam o time do São Paulo a uma posição bastante complicada na tabela e muito deu o que falar, e eu traria agora as últimas notícias do São Paulo Futebol Clube de agora para nós analisarmos, batermos um papo e atualizar de tudo que tá rolando no São Paulo Futebol Clube hoje. Chega nesse likeão então aí para dar aquela moral no vídeo, venha comigo, faça parte desse time que só cresce, eu faço muita questão de ter você por aqui, beleza? Olha só, vamos lá, o São Paulo ele vive um vexame, né? Além de um momento de crise institucional, crise na diretoria, crise no parte do campo, o São Paulo ele passa por mais um vexame contra a Portuguesa jogando dentro do Morumbi, toma um 3-2. E esse 3-2, não fosse o goleiro Rafael, tudo bem que o São Paulo também perde gols, mas não fosse o goleiro Rafael, o São Paulo poderia sair bastante goleado contra a Portuguesa jogando no Morumbi. Então é o seguinte, o São Paulo não dá para normalizar esse tipo de derrota, mesmo que seja com o time misto. O time do São Paulo titular com Luciano e Tapia não é melhor do que o time que tem Caleri e Ferreirinha que jogam como time misturado. A zaga realmente é uma coisa inexplicável. E aqui o Crespo ele escalou o Rafael Tolói. Tinha o Alan Franco, tinha o Sabino. O Alan Franco não, que tem Arboleda e Alan Franco como zaga titular, mas tinha o Sabino, tinha o Ferraresi, tinha o próprio Sabino, né? Sabino, Ferraresi e quem mais? O Alan Franco e Arboleda, então tinha no mínimo ali o Ferraresi. Poderia ser a dupla de zaga Dória e Ferraresi, Dória e Sabino, qualquer que fosse, para não escalar o zagueiro Tolói. O Tolói, quando foi jogador do São Paulo, ele foi péssimo. E agora ele volta velho, sem ritmo. O Dória, quando foi jogador do São Paulo, ele foi muito bom. E agora ele volta e faz uma ótima partida. Então o Crespo já sabia. Ele coloca Cédric, Soares e Tolói na mesma posição ali, jogando pela zaga na direita. É claro que o São Paulo vai tomar gol. O Crespo, ele tá tão cego das suas convicções, ele tá tão sem visão, ele está tão perdido no time do São Paulo, que ele joga, quando joga no time principal, 2 segundos volantes, deixando a zaga vulnerável. Joga Danielzinho, que é excelente, e Marcos Antônio, que é excelente. Contra a Portuguesa, que ele coloca o misto, ele coloca 2 primeiros volantes, sendo Negruti e também Pablo Maia. Então falta, quando joga o principal, a figura do primeiro volante. Quando joga o misto, falta a figura do segundo volante. O Crespo tinha Bobadilla e poderia ter entrado com ele, considerando Danielzinho e Marcos Antônio titulares. Ele não coloca, então ele mata o meio de campo. O Crespo não está sabendo fazer. O Crespo está fazendo tudo errado. Quando ele faz as movimentações no time e coloca Tapia, ele acaba de destruir o São Paulo. O Crespo ele coloca no lugar do meia Lucas Moura, que não está no ritmo ainda, ele coloca o Luciano. Então o Crespo ele não está conseguindo fazer um time que tem Ferreirinha ficando quase que 90 minutos do jogo com a bola no pé do Ferreirinha, sem nenhum tipo de ajuda. O São Paulo depende inteiramente do Ferreirinha estar bem no jogo. Se o Ferreirinha dá assistência, Ferreirinha foi bem. Se ele não conseguir, Ferreirinha foi mal. A verdade é que o Ferreirinha, a cada bola que ele pega no pé, ele tem que driblar 4, 5 jogadores adversários. O Crespo não está sabendo fazer, e por isso começa já o pedido de demissão. O São Paulo, ele teve ontem, nesse vexame, uma situação que ele se complica na tabela, né? O São Paulo ele tem que pegar o Palmeiras agora no próximo jogo. Tinha que ter ganhado da Portuguesa no Morumbi. Era time titular contra a Portuguesa. Se quiser mesclar contra o Palmeiras, não quiser colocar o Marcos Antônio, que vem de contusão, Lucas Moura, que vem de contusão, Caleri, que vem de contusão, o Wendel, que vem de contusão, não quer colocar esses caras no Allianz, onde tem um gramado sintético, não coloque, mas tinha que ter ganhado da Portuguesa. O Crespo não entende a diferença de Portuguesa
Portuguesa e Palmeiras, ele coloca um time mesclado e perde para a Portuguesa, agora contra o Palmeiras tem a obrigação de ganhar no Allianz, o que é uma batalha bastante difícil, e se não ganhar não tem problema. Mas com o São Paulo tem problema, porque o técnico não sabe o que é o São Paulo. O técnico não sabe a diferença de Palmeiras e Portuguesa. E isso é um erro do Crespo que já vem de anos. Desde a primeira passagem por ele e continua agora. Crespo está perdido. O Miller, ex-jogador do time do São Paulo, que hoje é comentarista esportivo, tem uma informação, isso aqui é informação, que o Crespo ele sairia com a saída do presidente Júlio Casares. Crespo seria demitido quando o Júlio Casares saísse. No dia de ontem, quando teve o jogo do São Paulo, dia 21, hoje é dia 22, ontem, dia 21, o Júlio Casares, ele oficialmente faz a renúncia no time de São Paulo. Ele fez um post se inocentando, colocando que ali tentaram articular contra ele, e que ele é vítima, e que ele não sabe de nada, mas que fizeram de uma maneira que ele tem que sair para cuidar da saúde, da família, coisa e tal. A história do Júlio Casares com o São Paulo e a investigação, ela tá muito no início, né? Então esse assunto do Júlio Casares ser culpado, inocente, isso aí deixa para as autoridades e nós vamos falando ao longo das notícias que vão saindo. Então saiu notícia, eu trago aqui. O que nós temos hoje de notícia é que tem uma investigação rolando e o Casares renunciou. Com a renúncia do Casares caem Dedé, do Social, e cai o Carlo Magno, o CEO, né? CEO sabe lá do que, o CEO ali do São Paulo Futebol Clube, nomeado por Júlio Casares após a queda do Carlos Belmonte. Agora que teve a saída do Casares, Carlo Magno e também o Dedé não importa no futebol, mas Carlo Magno e Casares, o Crespo deve realmente perder o seu emprego. O jornalista e narrador Nilson César, monstro, né? Gosta de enaltecer quem merece, esse é monstro. E ele falou, precisamos de um novo técnico e novos jogadores. Inúmeros jornalistas que sempre passam pano para técnicos fracassados no time de São Paulo, como o trabalho, não o Rogério Ceni nunca que é fracassado, mas o trabalho dele no São Paulo ruiu, foi um fracasso e os caras pediam a manutenção dele. O trabalho do Zubeldia, um fracasso pleno. Os jornalistas pediam a manutenção dele. No Crespo já não estão pedindo. Já pediram o fora Crespo porque o trabalho dele ele é grotesco na beira do campo. O Crespo não é tão ruim. O Crespo num time menor, num time sem pressão, ele pode até ir bem. No São Paulo Futebol Clube, que é um caldeirão fervendo, tem que ter um técnico mais ambientado, mais acostumado a títulos, que sabe a diferença de jogar firme com a Portuguesa para poder depois, eventualmente, até perder para o Palmeiras. Se voltar com empate, tá ótimo. Ganha da Portuguesa, empata com o Palmeiras no Allianz, fez o trampo. Agora, perde para a Portuguesa em casa, o que faz agora? O empate com o Palmeiras no Allianz não é mais um bom resultado. E o Crespo, por não entender isso, a galera começa a pedir o fora Crespo imediatamente. E não está errado. O Crespo estreou 2 zagueiros ontem, Toló e Dória. Custava ele ter colocado um outro. Ele usa um Cédric Soares ainda no time do São Paulo e ninguém consegue entender o porquê. Ontem entrou Pedro Ferreira, o fenômeno da equipe de base. Moleque de visão de jogo aprimorada, uma visão de jogo inacreditável. Ele faz uma jogada de Álvaro Recoba e ele consegue dar um lançamento pro Caleri num ponto futuro, lançando o Caleri para atacar o espaço vazio. Ele quebra a linha defensiva da Portuguesa quando o jogo estava com a Portuguesa já ganhando e o Caleri consegue abrir o placar para o time do São Paulo, quando o Pedro Ferreira fez o que Lucas Moura não fez, Luciano nunca faz, nem o Oscar conseguiu fazer o que o Pedro Ferreira fez. Então o moleque, de qualquer maneira, ele merece elogios absolutos. Uma jogada impressionante de um cara que o São Paulo trouxe, o Crespo mesmo trouxe para jogar entre os principais, os profissionais, e ele tem futuro brilhante, mas não dá para esperar. Se o São Paulo não tem meia hoje, tá contratando meia, realmente tem proposta por jogador por aí. Agora, já que não, o cara não chegou ainda, Pedro Ferreira tem que jogar mais e mais porque a visão de jogo é aprimorada. O Caleri recebendo esse passe, Caleri tinha recebido um passe do Ferreirinha, que ele perde um gol sem goleiro. Uma coisa bizarra, horrorosa, que não é digna do próprio Caleri. O Caleri com os pés ele não é tão bom, né? Ele faz o gol com o pé quando o Pedro Ferreira lança, mas naturalmente ele costuma perder esse tipo de gol. Caleri então ele faz 2 gols pelo time do São Paulo numa estreia praticamente. O primeiro jogo que ele é titular depois de anos de contusão, o Caleri consegue fazer 2 gols. O Caleri voltou, ele faz um gol de cabeça, aquele segundo gol dele que ele inventa aquele gol. O primeiro gol, qualquer um faria. Lançamento do Pedro Ferreira com extrema qualidade,
quantidade absurda, qualidade, Caleri infiltra e faz um gol que o Lucas Faria, Luciano, até o Tapia, talvez até o Tapia fizesse aquele gol. Então tá ótimo, mérito pro Pedro Ferreira e mérito pro Caleri. O segundo gol não. O segundo gol não existe. O Caleri, ele inventa um gol de cabeça, ele tira da cachola um gol que não tem o menor cabimento. Então o São Paulo não foi devorado pela Portuguesa ontem, não foi engolido vivo pela Portuguesa ontem por causa do Caleri. Porque o Caleri consegue ser o ídolo que é e fazer 2 gols, sendo uma contusão extrema de anos, que ele volta agora sem ritmo nenhum, e ele consegue tirar do além um gol de cabeça espírita, um gol impressionante. Então esse Caleri, ele tinha que sair ontem como ovacionado, como ídolo, mas a baderna do time é tamanha, e aí eu falo de diretoria até o técnico Hernan Crespo, passando por Muricy e Milton Cruz, todos os envolvidos na degradação, na depreciação do São Paulo, nessa coisa degradante que virou, nessa coisa horrorosa. Então o Caleri, que deveria ter saído ontem ovacionado, carregado no colo pelos companheiros e pela torcida, o ovacionando com méritos, o Caleri sai pedindo desculpas por perder um gol. E o que o Caleri teria que fazer então? Tinha que fazer 3? Ele tinha que fazer um hat-trick para evitar um vexame contra a Portuguesa? E isso está muito errado. Hoje, Caleri tá pedindo desculpas. Ferreirinha, considerado vilão porque errou alguns gols, mas ele deu uma assistência pro Caleri sem goleiro. Acontece que o trabalho do técnico Hernan Crespo é patético. Não importa o Ferreirinha colocar o Caleri na cara do gol, não vai bastar. Não importa o Caleri fazer 2, não vai bastar, porque um trabalho do técnico é patético, se mostra patético, então nada salva. O Crespo reclama na entrevista coletiva que Lucas Moura não está disponível ainda. Ele não reclama do Lucas, ele reclama da situação, que ele não tem os jogadores. Qual que era o Lucas Moura da Portuguesa? Quem era o Lucas Moura do Mirassol? O São Paulo tem sido constantemente goleado por times como Portuguesa e um time como Mirassol, que acaba de perder 14 jogadores. Mirassol no passado fez uma campanha incrível no Brasileirão, perde 14 jogadores, estreia no Paulista totalmente remontado e goleia o São Paulo por 3-0. O São Paulo dá desculpa, a culpa é da falta de treino, a culpa de Crespo dá desculpa, que a culpa é da falta de ritmo, falta de treino, estão de férias, o time tem que ser colocado em campo, colocar o carro na pista. Essa desculpinha colou contra o Mirassol, não cola mais contra a Portuguesa. A Portuguesa não tem também o Caleri no auge, não tem Lucas Moura no auge, a Portuguesa também não tem aí o Danielzinho e o Marcos Antônio, a Portuguesa não tem nada. O São Paulo perde para a Portuguesa, com gols de René, que vai expulso no jogo, e o Crespo bagunça todinho o time do São Paulo. Então a desculpa de Crespo não existe mais. Ontem um time desequilibrado, com apenas 2 primeiros volantes sem ter essa de jogo, sobrecarrega Lucas Moura. Cédric Soares sobrecarrega Lucas Moura e o Luca, o ponta direita. O time, se não bastasse ser todo sobrecarregado na frente, toma 3 gols quase todo jogo. Então o técnico Hernan Crespo, ele está fazendo um trabalho muito patético. E é por isso que começa a movimentação para a saída do técnico Hernan Crespo. Confirmada a informação do Miller, o técnico Hernan Crespo cai agora. O presidente do São Paulo, o rapaz lá, Harry Masses, o presidente de São Paulo, ele tinha declarado para íntimos ali na mídia, íntimos ali dentro do Conselho de São Paulo, que ele não poderia fazer grandes mudanças enquanto estivesse ainda o lance do impeachment do Casares rolando. Quando teve a votação do impeachment, não teve o impeachment de fato. O impeachment de fato, ele teria como uma nova reunião do Conselho Deliberativo, onde os caras assinariam, com base na votação, um documento que iria dar o impeachment para Júlio Casares. O Casares, então, ele não recebe o impeachment. O Casares, ele renuncia ao cargo. Se analisar hoje, o Casares, ele não sofreu impeachment, ele sofreria o impeachment, mas como ele renuncia, ele não tem o impeachment nas costas, ele renunciou. Então, o Harry Masses, o novo presidente, a partir de hoje, ele passa a ser o presidente definitivo de São Paulo. Tudo que ele fizer agora não pode voltar atrás como um retorno do Casares. Agora, Casares não pode voltar mais. A votação que ele teve, que eu coloco como presidente, ele acaba de renunciar. Então, é como se não tivesse mais a votação. Casares não pode mais voltar. Harry Masses é o presidente efetivo do São Paulo. Então, ele não contratou o Crespo. Ele
não montou este elenco que está aí. Então agora, se ele tiver que mudar realmente o Crespo, faz total sentido a informação que o Miller trouxe, falando ali, garantindo que o Crespo cairia com a saída do presidente Júlio Casares. E deve cair mesmo. Um cara que deve cair também é o Rui Costa. Todos do time do São Paulo saíram, menos o Rui Costa. O Muricy, eu não vou colocar ele na prateleira de Carlos Magno, de Belmonte, de Rui Costa, porque o Muricy é um ex-jogador, ex-técnico. O Muricy é um cara que a torcida carrega. O Muricy é honesto. O Muricy, ele não tem como você questionar a idoneidade do Muricy Ramalho. Então não vou colocar na prateleira de diretoria. Da diretoria do São Paulo, saíram Belmonte, Nelson Chapecó, sai Júlio Casares e sai também o Carlos Magno, fora o Dedé. Então a diretoria inteira caiu, menos Rui Costa. A próxima movimentação de Jorge Massas agora deve ser demitir o Rui Costa e demitir também o Hernan Crespo. Notícias bem avançadas, bem quentes mesmo, cravam ali que o Harry Massas deve demitir agora Rui Costa e demitir também Hernan Crespo para tentar começar o time do zero. Departamento médico inteiro modificado no São Paulo, trocado, e agora com o novo técnico o São Paulo pode sim começar do zero. Estamos em janeiro, é verdade. Nada aconteceu no Brasileirão, no Libertadores não vamos ter, Copa do Brasil, nada aconteceu ainda, é verdade. Só que o Brasileiro começa semana que vem e um time que é humilhado pelo Mirassol e humilhado pela Portuguesa em pleno Morumbi não tem condição nenhuma de manter o técnico. Não é opinião minha, é informação. São Paulo deve demitir o Crespo agora e eu vou comemorar. Me fala o que você acha aí, vai. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!